Lucas 9, do 10 até o 17. Leiamos. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhe vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Pautado nestes versículos, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, o tema da mensagem é o ministério cristão. Um cristão chamado Dick Hills disse a seguinte frase: todo coração com Jesus é um missionário. E todo coração sem Jesus é um campo missionário. Por que eu estou citando essa frase de Dick Hills, tão conhecida talvez por nós? Porque hoje o tema da minha mensagem é o ministério cristão. E nós podemos nos perguntar: o que é o ministério cristão? O ministério cristão, portanto, é levar Cristo aos corações sem Cristo. Quem são, então, os ministros deste ministério? Todo coração com Cristo. Todo coração com Cristo é um missionário. Você tem um ministério? Vou perguntar de novo. Você tem um ministério? Há algum campo missionário para você exercer o seu ministério? Todo cristão, todo coração com Cristo, um missionário. E todo coração sem Cristo é o nosso campo missionário. Eu quero tirar algumas lições para nós, então, que estamos envolvidos no ministério cristão. A nós que nos foi confiado, da mesma forma, a estes apóstolos. Foram confiados a estes 12 apóstolos, ou foi confiado a estes 12 apóstolos a missão de pregar o evangelho e curar pessoas, de restaurar vidas. E esse é o nosso ministério. O nosso ministério envolve ensino, mas o nosso ensino tem que vir acompanhado com poder, com transformação. Nós temos nas mãos o único ensino que pode de fato mudar a vida de um homem. E eu posso dizer isso, falando a partir de mim mesmo. O evangelho que nos foi confiado transformou a minha vida. O evangelho que foi confiado a estes 12 homens transformou o mundo, transformou a nossa história. Agora, este evangelho está nas nossas mãos. Como exercer este ministério? A primeira lição que nós aprendemos aqui é que o ministério cristão, ou no ministério cristão, nós precisamos prestar contas.
precisamos prestar relatórios. O versículo 10 diz assim: ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Percebam que Jesus ordena que os apóstolos saem pelas aldeias ali, cidades da Galileia, pregando o evangelho, curando pessoas. Quando eles voltam, o que eles fazem? Eles relataram a Jesus tudo o que tinham feito. No ministério nós precisamos prestar contas. Nós precisamos contar as bênçãos do ministério, porque ministério é bênção. No ministério, trabalhar para o Senhor, há vitórias, há alegrias. Então, possivelmente, aqueles apóstolos, e a Bíblia nos mostra isso, eles chegaram dizendo, pessoas foram curadas, pessoas creram em Deus, pessoas foram salvas. Nós precisamos compartilhar as bênçãos do ministério, mas nós precisamos relatar as lutas do ministério. O ministério não é só bênção. Certa feita os apóstolos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, nós fomos expulsar um demônio e não conseguimos. E Jesus disse, certas castas apenas com jejum e oração. Nós também precisamos compartilhar, relatar, prestar conta das lutas que nós sofremos. Nós não podemos ficar calados, não podemos guardar as alegrias do ministério, mas também não podemos guardar os sofrimentos do ministério. Então, no ministério cristão, precisamos compartilhar uns com os outros as alegrias, as vitórias, mas também as tristezas, as lutas e as aparentes derrotas. Então, os discípulos chegam para Jesus e prestam contas. Nós precisamos ter pessoas a quem prestar contas. Nós não podemos andar sozinhos como cristãos. Nós não podemos viver o ministério sozinho. O ministério não foi feito para ser sozinho, para ser vivido sozinho. Mas a segunda lição que nós podemos tirar no ministério é que no ministério cristão, nós precisamos descansar. Ainda no versículo 10, a palavra de Deus diz assim, na parte B do versículo, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mateus e Marcos vão relatar que o intuito de Jesus de ir para Betsaida com os seus discípulos foi para que eles descansassem. Marcos, no capítulo 6, vai dizer que os discípulos não estavam tendo tempo nem para comer. A demanda de atender as pessoas, de cuidar das pessoas, de desenvolver o ministério era grande demais, e eles não tinham sequer tempo para comer ou descansar. No entanto, na vida não se deve só trabalhar. É preciso descansar. Esse é um princípio bíblico. Há uma lei moral nos 10 mandamentos. O 4º mandamento nos ensina que nós devemos trabalhar 6 dias. E numa semana de 7, descansarmos. O ministério também é assim. O envolvimento dos apóstolos e do próprio Jesus com as pessoas era cansativo, exaustivo. O próprio Senhor Jesus se retirava para descansar. E nós também no ministério precisamos descansar. E ministério cansa, irmãos. Todo ministério cansa. Se você estiver numa igreja, só você e a sua esposa plantando aquela igreja, vai ser cansativo ou não? E o pastorzão que tem secretária, office boy, uma equipe toda ministerial ali, profissional, trabalhando com ele, o ministério desse pastor é cansativo ou não? Rapaz, eu vou dizer que pode ser
mais cansativo do que do pastor que está plantando uma igreja, só ele e a esposa. Sabe por que o ministério sempre será cansativo? Porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros ou os trabalhadores. E eu vou citar de novo uma frase do reverendo Arival, que eu já citei aqui há poucos dias, quando ele diz: nós ficamos cansados no ministério. Nós ficamos cansados. Olha, meus irmãos, dia 15 de agosto é minhas férias. Estou contando assim no calendário. 15 de agosto. Porque nós ficamos cansados no ministério. Mas o Arival diz: não podemos nos cansar do nosso ministério. Então eu vou sair 15 dias e vou voltar aqui voando. Tá certo? Nós temos que trabalhar, mas nós temos que descansar. Nós temos que entender que o trabalho não é feito na nossa força. E se nós estamos trabalhando demais, nós devemos pensar, porque tem alguma coisa errada. E o que eu acho que é trabalhar demais no ministério cristão? Se você não tem tempo mais de ler a Bíblia, sozinho, de orar mais a sós, se você está só envolvido com a igreja, se vir ao culto se tornou um peso para você, talvez você esteja trabalhando demais, sem o descanso necessário. Mas Jesus nos ensina que precisamos descansar. Eu me lembro de duas pessoas. Uma foi um professor meu do seminário, não vou dizer o nome dele, que ele disse que não pegava férias. Porque um dia ele pegou férias da igreja e quando ele voltou, o seminarista, né? Sabe como é que é? O seminarista quase matou a igreja. Depois disso ele nunca pegou férias. Uma vez também, quando eu fui sair de férias, a primeira vez que eu fui sair de férias como pastor dessa igreja, um irmão chegou na porta e disse: o reverendo fulano de tal nunca pegou férias. E eu respondi: eu não sou reverendo fulano de tal. Eu pego férias, irmãos. E se eu pudesse, eu queria ser igual deputado, ter férias de 60 dias. Porque nós precisamos descansar. E nós vivemos numa sociedade que parece que é pecado descansar. Não é. O descanso é uma dádiva de Deus. E no ministério nós também precisamos descansar. E Jesus retira os seus discípulos para que eles descansassem. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que além de prestar relatórios, além de descansar, no ministério cristão, nós precisamos atender e socorrer a necessidade das pessoas. Versículo 11 diz assim: mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Se não me falha a memória, Marcos, o evangelista Marcos, relata que as pessoas, ao verem Jesus entrar no barco, elas vão andando até Betsaida e chegam primeiro do que Jesus e os seus apóstolos. E quando Jesus chega lá para descansar, o que ele encontra? O povo. Aquilo que ele estava fugindo. Aquilo que ele queria um tempo. Aquilo que era a razão do cansaço, tanto de Jesus como dos seus discípulos e apóstolos, estava ali. Mas o que Jesus fez? Jesus não disse: olha, hoje não. Hoje não. Volte amanhã. Apesar do ministério haver a necessidade de descanso, nós temos que entender que o nosso ministério é para atender e socorrer as pessoas em suas necessidades. Às vezes, no seu dia de descanso, como cristão, você vai ter que socorrer pessoas. Você vai ter que deixar a sua casa. Às vezes, nos dias mais doloridos da sua vida, como cristão, Deus vai querer te usar
para aconselhar alguém, para levar a palavra dele a alguém. Mas como assim Deus? Eu estou todo machucado, eu estou todo ferido, eu estou precisando de conselho, mas Deus vai te usar. Então nós devemos entender que o ministério cristão é um ministério de socorro, de levar alívio aos aflitos. Jesus estabeleceu o descanso para ele e seus apóstolos. E antes mesmo desse descanso começar, ele foi interrompido. O que Jesus fez? Reagiu com compaixão. Ministério é feito com compaixão e não por méritos. O nosso ministério tem que ser movido pela compaixão. O evangelista Marcos, no versículo 30, em Marcos 6:34, ao registrar este acontecimento, ele diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Para Jesus, as necessidades do povo vinham em primeiro lugar do que o seu conforto e a sua comodidade. Irmãos, não existe conforto no ministério. Se você quiser exercer um ministério confortável, você nunca vai exercer. Se você for esperar o momento certo, a hora certa, as condições certas, você nunca vai exercer o ministério. Eu estava ouvindo o pastor Arival pregar no aniversário da igreja de Pinheiros, e ele estava falando justamente sobre isso, que o ministério é algo sacrificial. Jesus abre mão da comodidade que eles teriam ali de descanso para atender as pessoas. Ministério é sacrifício em prol da obra de Deus, da glória de Deus, em prol da necessidade das pessoas. O ministério não é feito só quando nós queremos ou da forma que nós queremos, mas diante da realidade que está à nossa volta. Diante da realidade que está à nossa volta. E Jesus nos ensina isso. E aqui, Jesus nos ensina que o ministério é suprir as necessidades das pessoas. Ele supre as necessidades espirituais das pessoas. Ele ensina a palavra de Deus para as pessoas. Ele supre as necessidades físicas. Ele alimenta aquelas pessoas. Nós fomos chamados, e o ministério é para atender e socorrer os necessitados. O cristão é chamado para servir o próximo, para servir o outro. Eu e você fomos chamados para servir. Amém? Mas o ministério é uma ordem de Deus. Às vezes a turma chega comigo aqui na igreja e fica bravo, porque igreja nem tudo funciona direito, não é não? É um músico que tinha que vir e não vem. É alguém da transmissão que era para estar aqui e não está. O diácono que estava de plantão e não aparece. A professora que era para dar aula na escola dominical e não vem. E a turma fala: pastor, o senhor tem que chamar essa turma, encostar esse pessoal e pressionar para que eles façam as coisas direito. No entanto, a igreja não funciona desse jeito. O ministério é uma ordem. E só aqueles que receberam essa ordem e têm plena convicção de que estão obedecendo uma ordem do Senhor, farão o ministério. Jesus, aqui nos versículos 12 e 13, ele diz assim: mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto.
Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus deu uma ordem aos discípulos. Eu entendo que os músicos que cantaram aqui, que o diácono que está aqui, que os boys da transmissão aqui, a professora que está dirigindo o culto com as crianças, eu entendo que nós que estamos no ministério, nós temos plena convicção de que recebemos uma ordem do Senhor. Nós não estamos aqui porque a ordem é dada por um pastor, por um conselho ou por um presidente de junta diaconal. Nós estamos no ministério porque nós recebemos uma ordem irresistível, maravilhosa, e que nós servimos com alegria. Jesus deu uma ordem aos discípulos. Qual foi? Dai-lhes vocês de comer. E aqui nós encontramos uma outra realidade do ministério. O ministério cristão é feito com os recursos que nós temos nas mãos. Quem cantou hoje aqui de manhã? Tem alguém aqui de manhã? Fui eu, não foi? O ministério é feito com o recurso que você tem na mão. Vamos ser sinceros. Não é melhor quando a turma do louvor está aqui cantando? Não precisa ficar com medo, eu sei que eu não sei cantar. Mas, quando eles não podem estar aqui, nós fazemos a obra com aquilo que nós temos nas mãos. Se quer mais esse data show, esse negócio aqui, nós vamos parar de louvar a Deus por causa disso? Se nós não tivéssemos dinheiro para comprar um microfone, para fazer as transmissões, nós não iríamos pregar o evangelho por conta disso? Ministério é feito com os recursos que nós temos nas mãos. E a matemática de Deus é diferente da nossa. Nós pensamos assim, olha, para eu fazer a obra de Deus, eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou juntar dinheiro, eu vou ter uma poupança, eu vou ter dinheiro em caixa. Deus fala assim, não. O que você tem em mãos? Senhor, minhas mãos estão vazias. Ah, mas olha só que interessante. Você tem o quê? Mãos vazias. Se as suas mãos estiverem dispostas a ajudar o Senhor, se as nossas mãos vazias forem as únicas coisas que nós temos, mas nós estivermos dispostos a ajudar a Deus, a servir a Deus, Ele vai nos usar. O ministério não é feito com os recursos que nós queremos, mas é feito com aquilo que nós já temos. Aqui no versículo 13 e 15, a palavra de Deus, depois que Jesus dá esta ordem, a resposta dos discípulos, dos apóstolos é essa, melhor dizendo. Responderam eles, não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos, fazei-os sentar em grupos de 50. Olha o que João relatou sobre a resposta deles. Primeiro, João disse que André disse o seguinte para o Senhor Jesus. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Então, André disse, olha, Senhor, tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Se não me falha a memória agora, Filipe disse a Jesus, 200 denários não seriam suficientes para alimentar toda essa multidão. Porque a Bíblia fala que haviam quantos mil homens? 5.000. Fora o quê? Não está aqui, mas Marcos vai dizer que fora as mulheres e as crianças, haviam 5.000 homens. Será que tinha umas 8.000 pessoas lá? Se contar mulheres e crianças?
Então, se não me falha a memória, foi Filipe quem disse a Jesus, 200 denários não seriam suficientes. 200 denários é um dia de trabalho. Quanto que um pedreiro está cobrando aí por um dia de trabalho? Me ajudem. 150? Um pedreiro meia colher é 150? Um bom, né? Quem é bom de matemática aí? 150 vezes 200, quanto que dá? Pode usar o celular, eu espero você fazer a conta. 150 reais vezes 200. Vamos combinar que esse é um dia de trabalho? Vocês não ganham isso, porque vocês estão ganhando mais, eu sei, rapaziada. Vocês estão ganhando mais de 150 por dia. Louve a Deus por isso. Quanto que deu aí? 30 mil? Esse era o valor para alimentar aquela multidão. Quem tem 30 mil aí para a gente fazer um café para o povo aí agora? No entanto, eles não tinham 30 mil reais. Ou 200 denários. Eles não tinham talvez nem onde comprar, porque o lugar que eles estavam era um deserto. Agora, Jesus pergunta, o que vocês têm aí? Me entreguem. Deus nos usa com aquilo que nós temos em mãos. Na parábola dos talentos, a parábola nos ensina que para um, o Senhor deu um valor, para outro valor e para outro um terceiro valor. Deus usa cada um de nós com aquilo que nós já temos em mãos. O que é preciso ser feito para nós sermos usados por Deus? Colocarmos os nossos recursos nas mãos do Senhor. Eu quero dizer para você que foi chamado todo o coração com Cristo missionário. Então você tem um ministério, certo? Vamos repetir igual criança, para vocês não esquecerem nunca mais. Você tem um ministério. Amém. Só que você não tem o quê? Você tem, o campo missionário você tem. Nós não temos o quê? Os recursos. Nós não temos. Como alcançar uma cidade com mais de 200 mil habitantes? Olha a igreja aqui que custa levantar na hora da liturgia. Tem uns que levantam gemendo assim, outros nem levantam, em pé fica mais, quando vai ler a Bíblia. Como alcançar os corações sem Cristo, sabendo quem eu sou, quem nós somos. Entregando aquilo que nós temos nas mãos do Senhor. Reconhecendo a nossa incompetência. Os discípulos reconheceram a incapacidade deles alimentarem aquela multidão. Eles disseram, não tem recursos. Mas quando não há recursos, Deus provê o recurso. Deus sustentou o povo por 40 anos no deserto. Eu brinco que meu pai e minha mãe passariam fome no deserto. Minha mãe é costureira e meu pai sapateiro. E a Bíblia diz que as roupas não precisaram ser remendadas. As sandálias deles não se desgastaram. Então não tinha costureiro e sapateiro naquela época. Deus sustentou Elias no deserto. Tinha uma fonte e os corvos levavam carne para Elias. Mas uma hora a fonte secou. E quando a fonte secou, Deus mandou Elias para onde? Para a casa de uma rica. Porque se ainda fosse uma viúva rica, ia ser uma bênção, não é não? Então as viúvas que eu vou falar, dar umas ofertas assim generosas para o pastor. Mas ele mandou para a casa de uma viúva pobre. Ele chegou lá e disse o seguinte, a mulher disse para ele, olha,
faz um bolo para mim, dona. Ela disse, profeta, eu tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, comeremos e esperaremos a morte. Mas a Bíblia diz que naquele deserto, a farinha da panela não acabou. O azeite da botija não secou. Deus é o Deus que provê os recursos para fazer a obra dele. Deus é aquele que supre as necessidades do seu povo. Diante dos nossos poucos recursos, nós devemos colocá-los nas mãos do Senhor Jesus. Os versos 16 e 17 dizem assim: e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partiu e deu aos discípulos, para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Deus multiplica os nossos recursos, de tal maneira que faz transbordar, e ainda sobra. Sobraram 12 cestos, daqueles 5 pães. É interessante algumas atitudes tomadas por Jesus, mas uma que eu quero destacar aqui, ou duas. A primeira é que a Bíblia diz que o Senhor Jesus pegou aquele pão e deu graças. Jesus nos ensina a dar graças pelo que nós temos. Deus me livre de pastor, não é não? Tem dia que pastor chega aqui na igreja e fala assim, mas cadê o povo dessa igreja? Esses bancos vazios. Rapaz, mas cadê a menina que era para estar aí na transmissão? Cadê o diácono? Não. Jesus nos ensina a não reclamarmos, a não murmurarmos pelo que não temos, mas para agradecermos por aquilo que nós temos. Louvado seja Deus que eu tenho aqui o diante do trono do meu lado. Ali é uma cópia de quem? Estevão, diácono Estevão. Esses meninos aqui, Rede Globo fica para trás deles. Louvado seja Deus. Olha, um frio desse, a igreja, esse homem sem blusa aqui, mas veio no culto. Olha que bênção. Jesus pega o pão e dá graças. Se nós começarmos a sermos gratos por aquilo que nós temos, ao invés de murmurarmos por aquilo que nós não temos e achávamos que deveríamos ter, porque vejam, a Bíblia é muito clara em nos ensinar que só há 2 necessidades para nós. Só há 2 necessidades, todo o resto é desejo. A Bíblia diz que se nós tivermos o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Está todo mundo aqui acima do peso, ó. Quase todos. Então nós deveríamos hoje estar contentes, porque o que nós temos? Comida e roupa. Sejamos gratos por aquilo que Deus nos deu. Entreguemos os nossos recursos nas mãos do Senhor. Deus nos deu uma ordem, Deus nos deu um ministério. Nós não somos os provedores do ministério. O provedor é o Senhor. A nossa dependência tem que estar no Senhor. Então, a todos nós que estamos envolvidos no ministério, fica essas lições. Primeira, preste contas. Segunda, descanse. Terceira, entenda que o ministério é socorrer os necessitados. Quarta lição, o ministério é uma ordem. Uma maravilhosa ordem. Deus nos chamou para fazer a obra dele. Às vezes eu fico pensando, Senhor, que privilégio eu tenho em ser pastor.
Eu penso no meu pastor Luciano, eu penso no meu pastor Lucas, eu penso no reverendo Jonas, eu penso no Arival, homens que me pastorearam. E Deus me dá o privilégio, esta ordem de ser um pastor. Eu não sou digno de desatar o cadarço desses 4 homens, mas eu sou um privilegiado em ter recebido esta ordem do Senhor. O ministério é feito com os recursos que nós temos na mão. Você podia ter aqui pregando hoje quem? Hernandes, Augustos. Quem mais vocês gostam aí? Só mais um, cita um. O Arival. Mas vocês têm o quê? Eu. Amém. Porque o ministério é feito com o que nós temos nas mãos. Mas os nossos recursos devem ser os nossos poucos recursos, os nossos escassos recursos, nós devemos entregar nas mãos do Senhor e Ele vai multiplicar. E Ele vai abençoar. Multiplicar de tal maneira que vai transbordar. Vai sobrar. Não vai faltar. Então, vamos fazer a obra de Deus.